Oi, pessoal, estamos aqui de novo no Entretanto para tratar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para tratar de ciência política à luz do direito, de maneira rápida, clara, imparcial, descontraída, divertida. Hoje nós vamos falar do PL das fake news, do que é discurso de ódio, censura, liberdade de manifestação de pensamento, apologia ao crime, fascismo, discurso racista, etc, etc, etc. O programa está muito bom. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal, a gente precisa de você. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Há um projeto de lei em tramitação vertiginosa na Câmara dos Deputados que poderá seguir célere para o Senado. Na presidência, tudo que o Lula quer é sancionar esse projeto de lei. O PL das fake news, como está sendo chamado. Ele mexe profundamente com as redes sociais e cria regulamentação sobre os conteúdos dessas redes sociais, além de tornar as plataformas como Facebook, Instagram, as big techs, né? Também responsáveis pelos conteúdos. Impõe autocensura e padronização de mensagens, ou seja, redes sociais deixam de ser terra de ninguém, o que é muito bom, para se transformarem em coletânea de conteúdos pasteurizados e censurados, o que é péssimo, pessoal. Olha só, esse pessoal que quer regular rede social está regulando manifestação de pensamento. E um dos argumentos que se está utilizando é a questão dos massacres nas escolas. As pessoas que estão massacrando, que massacraram, né, os facínoras, os idiotas que cometeram atrocidades em escolas do Brasil e do mundo, seriam inspirados por trocas de mensagens, por conteúdos criminosos de internet, seriam planejado delitos através de redes sociais e por aí vai, né? É claro que você vai encontrar exemplos de gente ruim, de gente bandida, de psicopata em toda e qualquer atividade humana e através de qualquer instrumento, né? Eu me recordo aqui do caso Werther, século XVIII. O escritor alemão Goethe escreveu um livro, Werther, em que o personagem principal, que dá nome ao romance, se matava por amor. Se matava por amor. Livro, na época, né, é rede social de hoje. Lendo o livro, um monte de idiota começou a se matar por amor. Um livro, O Apanhador no Campo de Centeio, década de 1960, J.D. Salinger escreveu o livro e muita gente se embasou no livro para cometer homicídio, né? Um livro tóxico. Ou seja, quando o sujeito é psicopata, ele se vale de qualquer instrumento para exercer a psicopatia. Não é por conta do excesso de liberdade que se comete crime. É por conta da ausência de vigilância sobre o exercício dessa liberdade é que os crimes são cometidos. A princípio, regular a rede social é muito bom, mas é uma iniciativa que me lembra lobo em pele de cordeiro. Os alvos principais do PL são as fake news e os denominados discursos de ódio. Tudo que possa ser considerado apologia ao crime, nazismo, fascismo, informação falsa, em suma. O problema é definir o que é isso tudo. O Google Big Tech se manifestou publicamente e o fez com acerto, afirmando que o projeto de lei, na verdade, está tornando as plataformas e as Big Techs os juízes desses conteúdos, alforriando, liberando, né, o Poder Judiciário de trabalhar para coibir mensagens verdadeiramente criminosas. Ou seja, as plataformas vão ter que fazer o serviço que seria dos magistrados.
Curioso também que se coíba o fascismo, o racismo, o nazismo, mas não se coíba o comunismo como temática desses discursos. Pergunte-se o motivo. É claro que é tudo muito subjetivo, né? A começar do que seriam fake news. Eu já falei bastante disso aqui. Notícia falsa é realmente um complicador, porque contribui, de fato, para a desinformação. Só que muita gente, de propósito, confunde notícia falsa com opinião ou comentário sobre um fato jornalístico. E aí surge a ditadura cultural insuportável em um país democrático. Dizer o que se acha não pode ser crime em uma nação constitucional e republicana. Estamos nos distanciando, nós estamos nos distanciando perigosamente desta normalidade democrática. Ditadura cultural foi criada, foi engendrada como uma nova fase do marxismo por um comunista italiano do começo do século XX, chamado Antônio Gramsci. Ele queria que, através de livros, de repetidores de ciência, de doutrinadores, de formadores de opinião, se disseminasse o socialismo como ideia comum a tal ponto que as pessoas se tornassem socialistas sem o saber. O discurso socialista se tornasse tão comum, tão politicamente correto, que as pessoas o adotassem a conta-gotas, a tal ponto que se tornasse parte da sua vestimenta ideológica ser socialista, sem ao menos se aperceber disso. Essa era a tática de Antônio Gramsci. E muito da ditadura cultural se absorve a partir da proibição do poder de disseminação do pensamento humano. Ou seja, você consegue impor uma determinada cultura, proibindo, vedando que tudo que se oponha a essa cultura seja divulgado. O perigo das ferramentas de contenção da liberdade de expressão nas redes sociais é isso: impedir as pessoas de manifestarem as suas opiniões. Opinião não é crime em lugar nenhum do planeta. Em lugar nenhum do planeta. E não se pode punir alguém por manifestar opinião. Opinião não é fake news. O Jair Bolsonaro se elegeu graças às redes sociais. Ele não tinha grande mídia, o que a gente chama de mainstream. Criando regras que igualem os conteúdos das redes e aplicativos de mensagens àqueles conteúdos padronizados, segmentados, pasteurizados, chatinhos dos grandes jornais e portais de notícias, cria-se um lugar comum em que quem dita o que se pode ou não veicular continua sendo, ou volta a ser, o grande irmão, o Big Brother, o olho que tudo vê, para a gente lembrar do George Orwell. Toda ditadura começa tolhendo liberdade de informação e manifestação do pensamento. Todo regime totalitário brinca de domesticar a oposição. Primeiro impedindo que ela se forme, depois que ela se informe, depois que se manifeste e, por fim, que se associe. Não estamos vivendo nenhuma novidade. É mais do mesmo e a história tristemente se repete, sem que se notem as coincidências entre o Brasil de hoje, a Alemanha nazista e a União Soviética comunista de ontem, nesses pormenores. É por isso, gente, que a falta de cultura, a educação de baixa qualidade e a desinformação verdadeiramente inoculada nas mídias contribuem para escravizar um povo, ditando o que as pessoas devem ou não assistir, como devem proceder, o que se deve dizer e, dentro em breve, no que pode ou não pode se pensar. O pré-crime já existe, a intenção criminosa já é punida pelo STF, que criminalizou a mera cogitação criminosa. Eu vou lembrar aqui do caso real do Rodrigo Janot,
ex-PGR, que ao sair da PGR e via de consequência da Operação Lava Jato, Janot escreve um livro autobiográfico. Neste livro, ele conta um episódio em que, por conta de algumas frases que ele reputou ofensivas aos seus familiares, Janot, segundo ele próprio, no seu livro, ele teria pensado em matar, em dar um tiro no ministro Gilmar Mendes. Isso ele informa que teve uma vontade, que cogitou em determinado ponto de sua trajetória profissional matar, pegar um revólver, o seu revólver, e matar ao ministro Gilmar Mendes. Ou seja, mera cogitação, pré-crime. Isso nunca foi. Pensar em cometer um crime jamais foi crime. No entanto, o STF, por força dessa argumentação contida em um livro, né, fazer uma ginástica hermenêutica, jurídica, mental, a ponto de tornar um livro publicado com suposta notícia criminosa, com suposta informação criminosa, um crime em flagrante permanente, em flagrante eterno, com base nessa menção do Janot, o STF, atuando como juiz e vítima, né, expediu uma ordem inibitória proibindo Janot de se aproximar do STF e buscou e apreendeu a arma do ex-PGR, Rodrigo Janot. Para vocês verem que, no Brasil de hoje em dia, que se diz democrático, que se diz constitucional, que se diz Estado democrático de direito e republicano, no Brasil de hoje em dia já tem o crime por cogitação, o crime por pensamento, o pré-crime, coisa que até então era de ficção científica. A Constituição Federal permite a livre manifestação do pensamento. O Código Penal já coíbe aos abusos e a estas manifestações do pensamento. E só se veda o anonimato, ou seja, dizer sem dizer quem diz. Isso devia bastar, porque a nossa legislação é muito clara, impedindo que se pratique a censura, principalmente a censura política, ou seja, você não pode ser impedido de manifestar sua opinião. Se essa opinião for criminosa, você poderá ser punido. Mas até que você cometa o crime, você não pode ser impedido de exercer seu livre arbítrio. A regra é clara, como sempre disse o Arnaldo César Coelho, né? Lembra dele? No entanto, o projeto de lei das fake news ameaça entronizar a legislação, colocar dentro da legislação exceções a essa regra, perigosíssimas para a democracia e para a liberdade. Impedir previamente a liberdade de manifestação de pensamento é censura prévia. E no contexto em que projetado o PL, é censura prévia política da pior espécie. A imprensa brasileira jamais evoluiu dos tempos do Getúlio Vargas até aqui. Naquela época, o ditador mais sanguinário que a gente teve era apaniguado pela imprensa, que até hoje vive, essa grande imprensa, salvo raríssimas e honrosas exceções, essa imprensa até hoje vive das sobras governamentais para calar a boca ou para falar o que o sistema político ordena que seja falado. Ou seja, com a regulamentação de rede social vai ficar igual a esta imprensa. Poucos são os órgãos de imprensa sérios e imparciais no Brasil. E se vingar o projeto das fake news, esse deplorável estado de coisas vai ser incorporado às redes sociais. Para quem não sabe, não lembra ou não se recorda, Getúlio Vargas governou ditatorialmente o Brasil durante o Estado Novo. Por uma década, ele virou o jogo do poder, assumiu na marra a presidência da República e matou, encarcerou e exilou a seus desafetos políticos. Getúlio Vargas foi um sujeito tão sanguinário que Luiz Carlos Prestes era seu opositor político, comunista, né? E Olga Benário Prestes, a esposa russa, judia, de Luiz Carlos Prestes. Getúlio Vargas, em plena Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas simplesmente entregou Olga para a Alemanha nazista
para Olga ser assassinada em um campo de concentração. Porque Getúlio Vargas, além de ser um ditador sanguinário, né, ele também era simpatizante do nazismo, se vestia como um caudilho, se vestia como Mussolini, que era aliado de Hitler. No entanto, a imprensa nada falava, porque Getúlio Vargas teve a cabeça de comprar meios de comunicação e de não proibir aos cassinos no Brasil, que na época era a maneira que os artistas que eram formadores, sempre foram formadores de opinião, era a maneira que os artistas tinham de ganhar o pão de cada dia numa época que não tinha TV, que o teatro engatinhava e que sobrava o teatro de revista dos cassinos e os shows nos cassinos para se ganhar o pão de cada dia no eixo Rio-São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, que era então e ainda a maior cidade do Brasil e a capital da República. Nada se fala de Getúlio Vargas, né? Que foi um ditador de esquerda, ele era o pai dos pobres. A gente associa muito a ditadura à direita, porque o último regime de exceção que tivemos foi o regime militar, né, movido por forças políticas conservadoras, antagônicas ao comunismo, antagônicas à esquerda. Então, a nossa breve memória próxima, nós brasileiros, que somos uns desmemoriados, a nossa breve memória próxima associa a ditadura à direita. Mas as ditaduras mais sanguinárias, as mais expressivas e as mais comuns, os regimes totalitários mais comuns ao longo dos séculos, principalmente do século XX, sempre foram os regimes ditatoriais, os regimes totalitários de esquerda, calados pela imprensa, ou a poder de baioneta, ou a poder de dinheiro. Fazem menos de 20 anos que não temos, de fato, lei de imprensa propriamente dita e eficiente. Mesmo antes disso, o Poder Judiciário sempre foi leniente com o crime de imprensa. E eu jamais vi jornalista ser preso por veicular conteúdo falso, desinformação, discurso de ódio ou apologia ao crime. Isso quando a esquerda mandava nos meios de comunicação, né? Está querendo voltar a mandar. Aliás, recentemente eu vi, né, um jornalista dono do blog Intercept Brasil, gringo, receptando informações grampeadas dos celulares de juízes e promotores da Lava Jato, a famosa Operação Vaza Jato. Bandido grampeou o celular do Moro e do Dallagnol, os aplicativos de mensagens, os perfis deles em aplicativos de mensagens, né, e vendeu para o Greenwald, que veiculou no seu site, nas mídias, claro, bem pago por isso, essas informações criminosas. E o fez impunemente, apesar de ser crime de receptação, com as bênçãos do STF. Para o Greenwald, valeu a liberdade de imprensa, só para ele. A falta de lei de imprensa e a falta de punição para jornalistas criminosos e irresponsáveis foi um grande e péssimo exemplo para as gerações posteriores, que pariram blogueiros e frequentadores de mídias sociais. Criados em um cenário em que tudo podia, e nada era punido, valendo-se desse exemplo de impunidade, esses blogueiros, esses frequentadores de redes sociais, prosseguiram falando o que bem entendiam, fiando-se, eu acho, na ausência de punição e castigo, porque nunca antes, e desde o regime militar, ao menos, se havia insinuado a possibilidade de processar, prender e condenar a um cidadão só porque fala o que pensa. Essa realidade chegou, né? Já chegou. Já tem blogueiro aí preso porque falou o que pensa. Já tem deputado aí que falou asneira, mas falou o que pensa. E está preso. E isso tende a continuar, tende a se agravar, né? O regime totalitário político, e eu não estou falando aqui mais de esquerda ou de direita, a primeira coisa que esse regime faz ao coibir liberdades é mexer nos livros de história. O Milan Kundera narra, no seu livro ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, A Insustentável Leveza do Ser,
O Kundera narra a história de um médico tcheco, da então Tchecoslováquia, dominada pela União Soviética, pela Rússia soviética, narra que a primeira coisa que os soviéticos fazem quando anexam a Tchecoslováquia, após a Segunda Guerra Mundial, é modificar livro de história, é modificar a história, é tirar do livro de história todos aqueles vultos, aquelas personalidades importantes e aqueles feitos que não interessavam ao regime comunista. Eles modificam e alteram a história. Os livros só podem contar a versão oficial do governo ditatorial da vez. O perigo, a título de impedir que se propague ódio, racismo, fascismo, etc., o perigo é que se impeçam as pessoas de pensarem livremente. E tudo nasce daquela impunidade que o então presidente do Senado, o polêmico José Sarney, né, o ex-presidente José Sarney, o poeta José Sarney, né, e também um político com mais de meio século de serviços bons ou ruins prestados à República, o Sarney reclamava no Senado: não temos uma lei de imprensa que nos proteja. O resultado disso é que se pode falar o que se quiser falar, de quem se quiser falar. Basta se utilizar um meio de mídia e um título de jornalista para que se possa fazê-lo. Esse, mais ou menos, o sentido do que Sarney estertorava, dizia, bradava da tribuna do Senado Federal. Aquela impunidade virou a casa da mãe Joana, que virou hoje. O mau exemplo prosseguiu, perseverou. Eu disse e repito, até os tempos modernos, né, eu nunca tinha ouvido falar, como juiz, como magistrado, como operador do direito penal, de jornalista processado, condenado e preso por falar besteira, por difamar, por destruir reputações. Nunca tinha ouvido falado. Isso evoluiu para o blogueiro, essa impunidade. Só que tem que haver limite. Tem que haver punição, vigilância e castigo para aqueles que não merecem a liberdade que possuem. Mas essa vigilância, punição e castigo não pode jamais ser censura prévia política. Se o PL das fake news virar lei, as plataformas e agências reguladoras, as big techs, né, é que vão, em primeira mão, decidir o que é fake news, o que é discurso de ódio, o que é fascismo e apologia ao crime. E vão tirar do ar imediatamente esses conteúdos, segundo o PL, né, notificando os autores e suspendendo esses autores das redes. É muito poder para burocrata e neófito, calouro nas coisas do direito e da política. Até porque o Google insinuou essa implausível deficiência em recente manifestação dessa Big Tech. Os conceitos do que é proibido são, por demais, subjetivos, pessoal. A primeira inconsistência é histórica. Vou dar um exemplo. O bandido de hoje pode ser o herói de amanhã, ou ao menos o companheiro do mocinho. Lembra do Joesley Batista, aquele que prometeu dinheiro para o Aécio, tirou o Aécio da corrida presidencial, o mesmo falou para o irmão que preso nós não vai. Esse Joesley Batista compôs a comitiva do Lula na visita governamental à China, como exemplo de empresário amigo do Brasil e do poder, como exemplo de empresário exemplo. A outra inconsistência ela é conceitual. Tenta definir o que é fascismo e veja se você consegue. E discurso de ódio. Incitar a intervenção militar é discurso de ódio para muita gente. Incentivar a invasão de terra, não. A dissonância cognitiva, ou disso, a utilização de dois pesos e duas medidas, impera e faz filhotes envenenados que acirram, aí sim, o ódio entre os dois lados, polarizados, de um país que está virando um tonel de pólvora e dinamite com pavio aceso. Portanto, pedir para nerd, burocrata, de rede social, para definir
o que é certo e o que é errado, em termos de discurso, e tornar esse pessoal das Big Techs, de Facebook, de Google, de Instagram, senhores do bem e do mal. Se você quiser ser bíblico, é dar pérolas aos porcos. Eu falei do Sarney aqui, eu vou falar da lei de Lynch. O linchamento no século XIX, no oeste americano, né, no faroeste americano, era muito comum. A lei de Lynch. Lynch era um juiz de uma cidadezinha dos Estados Unidos que, na impossibilidade, por conta da falta de logística, dos transportes ainda então precários, né? E da rudeza, da rusticidade, daquele interior inóspito dos Estados Unidos que ainda se formavam, na impossibilidade de fazer cumprir o devido processo legal, o juiz Lynch entregava infratores, ladrões de cavalos, homicidas, as pessoas, o cidadão comum. E esses bandidos eram linchados, daí o termo linchamento. Ainda existe muito linchamento hoje em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E eu incluo o Brasil, principalmente o Nordeste brasileiro. Até pouco tempo atrás, no interior da Bahia, a gente assistiu a muitos em portais de notícia, em telejornais da grande mídia, a gente assistiu a inúmeros lamentáveis, deploráveis exemplos de linchamentos. Bandidos eram presos, né? Aí já não é mais por falta de logística, é por falta de credibilidade nas instituições. Bandidos eram presos por populares e eram linchados até a morte, muitas vezes, por esses populares, que faziam justiça com as próprias mãos, porque a justiça dos homens, a justiça estatal, não funcionava, ou não era o bastante, ou não era suficiente. Tolher liberdades individuais, impedir as pessoas de manifestarem seu pensamento, vem um pouco da lei de Lynch, do linchamento de outrora, porque surge da mesma deficiência estatal em fazer justiça, em aplicar justiça, em combater a impunidade daqueles que exacerbam no exercício da sua liberdade individual, constitucional, de manifestação do pensamento. É mais ou menos assim. Como o Estado não consegue coibir aos maus jornalistas, aos maus blogueiros, às pessoas que, de fato, contribuem para a desinformação, para as fake news e para os discursos de ódio em redes sociais, como a justiça não consegue vigiar e punir a esses maus cidadãos, então vamos proibir todo cidadão de discursar livremente nas redes sociais. Eu nunca vi um exemplo tão claro de justos pagando pelos pecadores. Não é possível a gente permanecer sem reguladores nas redes sociais e aplicativos de mensagens. A internet não pode permanecer sendo terra de ninguém, como antes disso as páginas de jornais impressos não eram. Graças à impunidade das leis e dos juízes, e principalmente uma etapa da história da humanidade em que informação é tudo, em que não há mais vida privada, por conta dessa impunidade se está tentando regular liberdade. Ocorre que não se pode tolher essas liberdades constitucionais, individuais, com base na impossibilidade de regulação do setor ou da punição daqueles que exageram no exercício de uma liberdade de manifestação do pensamento que possuem, mas não merecem. Mais uma vez, gente, estamos todos pagando por um Estado ineficiente, que não coíbe o crime e nem processa, julga, condena e executa o castigo dos criminosos. Como o Estado não faz esse importante dever de casa, vamos proibir a cidadania plena através do PL e coibir liberdades. A mensagem é essa, mais uma vez. Em um ou outro quadro, está tudo ruim. Entre tudo valer e nada ser punido, de um lado, e do outro lado, se censurar
tudo que fuja da padronagem politicamente correta do momento, que também é ruim, eu vou preferir o primeiro cenário. Já estamos acostumados com a casa da mãe Joana impune, que a mídia e as redes sociais se tornaram, e é muito melhor lidar com o excesso de liberdade do que com a falta dela, através da censura. Afinal de contas, eu prefiro ser castigado por um crime que cometi do que ser impedido de exercer meu livre arbítrio, cometendo ou não a esse crime. É aquela velha história. Como eu não consigo fiscalizar uma conduta, eu puno a conduta. Aconteceu isso com a lei seca, né? A criminalização do estar sob efeito de substância psicoativa na condução de veículo automotor. Dirigir embriagado, né? Na linguagem chula das ruas, não é isso? É como não se conseguia coibir motorista bêbado, fiscalizar motorista bêbado fazendo merda, né? Como o Estado foi ineficiente para isso, aumentando muito os acidentes com vítimas, muito os acidentes com vítimas fatais, por conta de motoristas embriagados, que o Estado não conseguia coibir e fiscalizar, se passou a proibir o consumo de álcool, quase que em quaisquer doses, né? Um nível de tolerância irrisório para consumo de álcool ao volante, porque, tolhendo liberdades, não se precisa fiscalizar como se deveria. A gente não pode esquecer que o livre-arbítrio é da essência do ser humano. O livre-arbítrio é bíblico. Deus, vamos lá no Gênesis, concede o livre-arbítrio para Adão e Eva no paraíso, a chamada liberdade negativa, né? Pode tudo menos comer a maçã, em linguagem figurativa. Porque comem a maçã, ou seja, exercem o seu livre-arbítrio, né? São expulsos do paraíso. O livre-arbítrio é da essência do ser humano. O livre-arbítrio é que torna o homem homem, e é o livre-arbítrio que presume e permite a punição do homem pela prática do crime. Eu não posso julgar uma pessoa se eu não der a ela liberdade para agir certo e agir errado, porque isso é do discernimento, da capacidade que o ser humano tem de diferenciar o certo do errado. E é o discernimento que torna a pessoa imputável, ou seja, sujeito de leis penais, passível de punição e de castigo. Se a pessoa não tem liberdade, juridicamente, doutrinariamente, dogmaticamente, ela não pode ser punida. Quem não tem liberdade de agir não pode ser punido pela sua ação, o que é óbvio. Não é nenhum pensamento profundo. Qualquer jurista sabe disso, muito embora alguns deles convenientemente se esqueçam. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.